Baixou aí, conseguiu baixar o ar-condicionado ou não? É, porque tava friozinho. Então, deixa eu ver, mostrar. Eu consegui, não sei porque o DVD que eu tinha, com várias coisas de fluidos, não está funcionando no meu computador mais como DVD, mudou acho que o sistema operacional, mas eu consegui isolar os filmezinhos interessantes. Então vai dar para mostrar. Isso aqui é só, esse DVD tinha uns tutoriaizinhos, então é só mostrar algumas coisas que eles fazem em animação. Isso aqui é animação artificial, né? Quer dizer, esquemática, para mostrar coisas do tipo, se a gente olhar para... Pô, botei pilha nova. Se botar partículas artificialmente, né? Só esquemático, e a gente vê tanto o que acontece com um ponto lagrangiano quanto com uma região. Isso aqui é como se fosse uma fronteira, e a gente vê a deformação da região e a partícula aqui, né? A velocidade, que é o perfil, como a gente já viu antes, né? Aqui com a condição de não escorregamento, e a regiãozinha que começou com um quadrado, mais ou menos um quadrado, deformando, né? Por causa do cisalhamento. Então isso é uma coisa esquemática, isso não é laboratório. Já já vou mostrar para vocês vídeo de laboratório que é muito bom para a gente visualizar. Isso aqui agora é um outro lagrangiano, tem que aumentar cada videozinho. Então mostrando a órbita, né? Esse aqui é o caso que a gente viu com dois vórtices atrás do cilindro, as linhas de corrente. Isso é simplesmente uma animação em cada linha de corrente do que cada partículazinha faz. Então a gente vê aqui o ponto de estagnação, a partícula veio. E isso aqui é um pouco mentira, porque qual é a mentira aqui disso aqui, ó? Então, onde é que está a mentira? É meio que verdade no laboratório e é um pouco mentira na matemática do problema. O ponto de estagnação. Por quê? Porque, na verdade, é verdade, no laboratório, então essa animação não está errada porque tenta imitar o laboratório. Chega um ponto aqui, em geral, se você botar como eu falo brincando, um isoporzinho, que seria essa bolinha amarela, vai chegar e vai ficar preso aqui e por simetria não vai nem para o lado ou outro. O que é mentira do ponto de vista matemático é que, como aquilo é um ponto crítico, leva um tempo infinito para chegar ali, né? Então tá. Agora começam então as brincadeiras, os vídeos interessantes. Então esse primeiro aqui, deixa eu pará-lo para eu aumentar. Esse é um vídeo que eu acho legal, que é o quê? Esse aqui é um túnel de vento. Vocês vão ver aqui, não quero aumentar também demais, senão a resolução fica ruim. Acho que dá para vocês verem. Então isso aqui é uma janelinha, uma câmera de vento, em vez de túnel de vento. Então o túnel de vento era usado lá atrás, até hoje eu acho que ainda é usado, claro, para testar, por exemplo, avião. Então para testar asa de avião, tem um baita ventilador e testa a aerodinâmica, a propriedade do avião, de sustento da asa, arrasto, resistência ao ar da asa. Hoje em dia, com a matemática computacional, os modelos e o poder dos computadores, reza a lenda que já teve um avião que basicamente voou sem nunca ter entrado num túnel de vento. Não sei o quanto isso é verdade ou não, mas certamente o projeto é muito desenvolvido no computador, até porque é caro botar no túnel de vento e por aí vai. Então esse aqui é um túnel de vento pequenininho, que é mais, acho que do ponto de vista didático. E olha só, a gente vai ver que tem fumaça dentro do túnel de vento, um rapaz vai aparecer e vai botar um aerofóliozinho. E vocês vão ver, é muito bacaninha, porque vai ver, quando abre a janela desse, como se fosse armáriozinho de vento, que é uma coisa pequena, você vê a fumaça toda bagunçada, ele vai fechar, a fumaça se organiza e a gente vê as linhas de corrente. Então, eu acho muito legal. Então, vamos lá. Então, ó, chegou, ligou o túnel de vento, tá aí, ligou luz, ligou fumaça. Tá aí as linhas de corrente, ele vai abrir para botar um aerofóliozinho, tá aí a fumaça, que é para visualizar o escoamento. Vai fechar. Quando ele fecha, as linhas de corrente se organizam e está aqui. E aí ele vai mudar o ângulo de ataque. Aqui está quase que sem vorticidade, quer dizer, saindo atrás. Agora não, aumentou o ataque daquela região turbulenta atrás desse aerofólio, que nesse caso é simétrico, em oposição ao aerofólio de uma asa de avião mesmo, que é assimétrico para gerar o sustento, como a gente viu.
Então, conforme ele muda o que se chama o ângulo de ataque, então a gente vê aqui na frente é bem laminar e atrás é toda a região turbulenta. E então essas linhas de fumaça ajudam a visualizar o escoamento. E aqui são diversos tipos de obstáculos. Cilindro, um aerofólio, e eu depois vou mostrar até um para vocês, que é um perfilzinho como se fosse de um carro. Né? E carros também são colocados em túnel de vento, porque um carro, para ser mais econômico, entre outras coisas, tem que ter aerodinâmica boa. Né? Então, já vou mostrar para vocês um de... Oi? Dá para calcular essa turbulência por aquele teorema que a gente viu do ciclo com aplicação? Não. Essa turbulência aqui atrás, por exemplo, você tem que estar... Primeiro tem que estar usando, realmente, para ver e entender ela direito, Navier-Stokes, e aquilo que a gente viu era Euler, e não tem essa turbulência, esse grau de turbulência atrás de um obstáculo como esse, não tem como você estudar isso analiticamente. Você tem que usar um modelo para Navier-Stokes computacional e bastante esperto para capturar diversas escalas, porque tem redemoinhos em várias escalas, por isso caracteriza a turbulência e aí seria questões de um curso numérico. Você não consegue, que a gente fala, resolver em termos de escalas todas as escalas da turbulência, tem modelos de fechamento, disso, daquilo, enfim, é todo já um assunto em si de modelagem de turbulência e é basicamente computacional para medir como é que como é que são os padrões de redemoinhos e as escalas que estão realmente participando da dinâmica e para calcular a força no obstáculo. E com isso saber o quanto de resistência ao movimento tem. Então, uma coisa que eu falei muito por alto aqui no curso, de vez em quando eu dou como exercício, não é difícil, mas talvez tenha passado um pouco rápido aqui nesse curso, que é as equações de fluidos são invariantes por transformação galileana, que é você se colocar no referencial móvel ou parado, referencial móvel com velocidade constante. E como então as equações são invariantes por transformação galileana de referencial móvel, tanto faz para você calcular o esforço num obstáculo, ou por exemplo no avião, fazer o avião voar ou ter o vento incidindo sobre o avião, que é o que está fazendo aqui. Então, para calcular a força sobre esse objeto, tem que ser, se não for em laboratório, tem que ser com um modelo de Navier-Stokes com certas coisas não triviais para calcular o efeito da turbulência, que foi o que você me perguntou, atrás, que é aquele efeito de turbulência atrás que vai ter um impacto na resistência ao movimento. E com isso, consumir menos combustível. Né? E, por exemplo, mesmo quando eu fui fazer meu doutorado, tinha um professor que começou sendo meu orientador acadêmico, depois eu mudei, que era o Garabedian, que tinha não muito tempo antes de eu chegar lá, uns 5, 10 anos antes, tinha ganho um prêmio até da Boeing, que acho que até ainda, eu cheguei em 84, então até um pouco mais que isso, não sei, mas ele tinha ganho um prêmio da Boeing que, se não me falha a memória, usando análise complexa sofisticada, ele conseguiu entender como mudar um pouco o perfil de um aerofólio e que economizava mas perto de 5%, que diminuiu o arrasto. 5% pode não ser nada para um voo curto, mas para um voo longo. E uma companhia de aviação que tem milhares de aviões, isso é uma fortuna. Milhões e milhões de dólares. Então, então pequenas mudanças, e para entender essas pequenas mudanças, saber direito o que acontece, fazer aquela região ser menor, de turbulência atrás e blá blá blá, tudo isso tem impacto. Mas, até onde eu sei, não dá para fazer analiticamente, tem que ser no computador. Então, olha só, mostrar mais vídeos de efeito atrás de um... Então, esse aqui é, na verdade, uma visão próxima de um daqueles casos que a gente viu. Então, o ângulo de ataque é pequeno, aqui basicamente tem um ponto de estagnação, e aqui quase, tem um pouquinho de tem vorticidade saindo aqui, mas está quase que num regime sem irrotacional. Aqui, ó, já aumentou o ângulo de ataque. Então, a gente já vê a esteira ser maior. Aqui vai aumentar mais ainda. Então,
já tem uma esteira, que é uma região turbulenta ainda maior. Agora a gente vai ver uma de um cilindro com uma velocidade muito alta. E depois que a gente nem consegue visualizar a via de von Karman, se não me falha a memória. Eu vou mostrar depois um para vocês, no qual a gente consegue visualizar a via de von Karman. Aqui consegue ver um pouquinho a esteira pulsando, né? Então, a esteira de von Karman 1 em 1, então alternar. Então aqui a gente vê que a esteira atrás está pulsando, tem uma certa pulsação que parece, porque a gente já viu o von Karman, mas não dá muito para ver qual é a estrutura da esteira, né? O que a gente vê aqui em frente lembra o que a gente viu com aplicações conforme, mas aqui não. Deixa eu ver se eu vou aqui para baixo, que eu acho que eu tenho von Karman. Ah, tá aqui, 1.9. Deixa eu já mostrar para vocês então isso aqui, ó. Aqui a gente vê bem bonitinho o cilindro gerando os vórtices alternados e que já aqui, ó, aqui fora, a separação dele já está mais ou menos bem estruturada como o exercício que vocês fizeram, né? Então, baseado nisso, eu imagino que em experimentos desse tipo, von Karman falou assim, então deixa eu analisar essa parte daqui, ó, que a separação está bem estruturada e ver se essa estrutura viaja com uma velocidade constante, blá, 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 e vocês viram isso, né, com aquele potencial infinito para os dois lados. Depois o Roberto calculou isso para vocês, né, e não é difícil, né? Então, essa é a via de von Karman. O que mais que eu tenho aqui? Aí outra coisa interessante, uma aplicação interessante da esteira, da turbulência, é em bolas esportivas. Aí pode perguntar, como assim? O tipo de esteira turbulenta atrás de uma bola esportiva que é desenhada para gerar turbulência é muito importante. Então, eu vou mostrar uma que é uma bola de tênis e uma bola de beisebol. A bola de tênis e a bola de beisebol, certamente a de beisebol, eu já li sobre isso, que as costuras da bola de beisebol, tudo isso é altamente padronizada e controlada pela federação, porque é ela que gera turbulência e é através da turbulência que a bola gera, através das costuras, da sua certa não uniformidade da superfície. E a outra que eu vou mostrar, a bola de tênis, que é meio que um feltro, que também é regulada. E uma que eu não vou mostrar e que gera muito pouco turbulência é a bola de golfe. Todas elas têm a sua estrutura padronizada porque elas têm um impacto muito grande na esteira, na turbulência, e a partir daí as curvas que elas fazem são importantes. E o padrão é diferente como a bola de beisebol, o cara que joga a bola, bota o dedo, faz ela rodar, tem toda uma técnica, né? Os caras ganham milhões de dólares por ano, que são bons nisso, para fazer a bola dar curva, inclusive dar descaídas, fazer certas manobras assim que o batedor vai bater na bola. A bola de tênis já faz curvas diferentes e o famoso, né, batida de tênis, que é conhecida, que chama top spin, que é a batida por cima, tira proveito da aspereza da bola e ela dá uma certa mergulhada e perto de quicar na quadra. E aí, né, engana o oponente. Então, olha só, a bola de tênis, aqui está padrão da esteira da bola de tênis. Né? Dá para ver mais ou menos um pouco os vórtices, né, pulsando atrás. E está aqui o padrão da bola de golfe, já é diferente. Da bola de beisebol. Está aqui as duas costuras e já é diferente e isso afeta as curvas. Por exemplo, a bola de golfe, por exemplo, se vocês olharem na bola de golfe, ela tem todo um padrão periódico em torno dela e de amassadinhos. Já viram isso na bola de golfe? Ela tem uns amassadinhos e de uma distribuição periódica, uns amassadinhos bem pequenininhos. E, na verdade, a bola de golfe, não se quer que ela tenha, primeiro, não se quer que ela tenha muita turbulência, ou seja, resistência ao ar, para ela poder ir com grande precisão a distâncias bem longas. Então, não só você quer que ela fure o ar, não tenha resistência ao ar para ir a distâncias bem longas, e você também não quer fazer curva. Ninguém tenta encaçapar uma bola de golfe pelo ar, que acontece raramente de ela ser encaçapada de primeira,
e com curva. Curva não tem sentido. Então, é muito interessante que o padrão de amassadinhos nela, com uma distribuição periódica e tudo mais, faz com que ela seja muito aerodinâmica. E a esteira dela não tem uma de golfe aqui, a esteira atrás dela, que seria essa parte turbulenta atrás dela, deve ser provavelmente bem pequena e mais organizada, e com isso ela vai longe e não faz curva. E eu me lembro em umas 2 Copas do Mundo atrás, ou 3, uma das companhias de bola, não sei, me lembro qual foi, se foi a Nike ou Adidas, lançou uma bola que tinha um pouco uma estrutura parecida com a bola de tênis, tinha uns amassadinhos periódicos nela toda e que era para ela andar mais rápido e tudo mais. Os jogadores, quando testaram, odiaram, porque falaram que a bola era mais leve, não era mais leve, mas dava a eles a sensação de ser mais leve, que batia, tinha menos resistência, e eles não tinham controle na curva da bola. E ela aí também, por parecer mais leve com vento, enganava um pouco o goleiro, porque dava para fazer umas trajetórias um pouco mais aleatórias, mas aí devido um pouco também a vento, brisa, essas coisas. E acabou que não vingou, porque os jogadores não gostaram e tal, e na verdade a razão que ela parecia mais leve era porque ela era mais aerodinâmica em termos de resistência do ar, mas não deu certo. Então, olha aqui a diferença entre o que eu chamo um carro e um carro antigo, né? Um Calhambeque. O Calhambeque, isso aqui com a velocidade igual, né? Que é num túnel de vento. Esse carro, a região da esteira atrás dele é bem menor do que a do Calhambeque. Obviamente a gente, né, por própria até intuição, vê que o Calhambeque é aquele bicho quadrado e grande. Se andasse a 100 km por hora ia gastar gasolina, um absurdo, entre outras coisas, por ser bem menos aerodinâmico. Aí, isso tudo é como se fosse túnel de vento, mas também as pessoas veem trajetória de partículas em alguns escoamentos usando tinta. Então, deixa eu mostrar um pouquinho de tinta. Esse aqui de elipse com tinta. Então, essa mesa daqui provavelmente tem um escoamento que a gente não vê, mas na hora que bota a tinta, ele botou meio que atrás, perto do ponto de estagnação do cilindro. Lá foi a tinta formando, olha só, uma linha de corrente muito bem definida. Aqui botou outras 2 pontinhos de tinta e vão descrever órbitas bem bonitinhas sendo puxada pelo escoamento. Depois tem um outro aqui, Oi? Não. Eu acho que me dá a sensação de que isso aqui está numa mesa rotatória por causa disso aqui, ó. Então, a tinta meio que deu a volta, né? Mas posso voltar. Fica à vontade, inclusive, todos vocês de parar e fazer, eu voltar e passar de novo, tal. Então, o carro e o Calhambeque, é esse? Deixa eu aumentar aqui só um minutinho. Você disse que essa turbulência maior que é criada atrás tem a ver com o gasto de combustível, né? Por quê? Porque as pessoas estudaram e perceberam que, por exemplo, quanto maior a esteira e a região turbulenta, acaba que os macacos, né? Gostado que aparecia muito macaco nos meus cursos de métodos numéricos EDP. Eu até falava brincando que o macaco gostava de método numérico EDP. E teve uma vez que tinha uns 4 alunos também, eu dando aula, comecei até a me incomodar, que eu vi que ninguém estava prestando atenção na aula. Aí eu olhei para os alunos, vi que aí eu reparei que estavam olhando para a janela. Aí quando eu olhei para a janela, não é brincadeira, tinham 3 macacos sentados um do lado do outro, olhando para mim. Provavelmente o que aquele humano está falando com a parede, né? Alguma coisa assim. Enfim. Mas a expressão que eu acho que, quer dizer, que essa região turbulenta se associa a ela, a esse mecanismo turbulento atrás do objeto. A intuição deve ser talvez um pouco mecanismos pela recirculação, deve gerar mecanismo um pouco de segurar. E se entende que quanto maior é a região turbulenta, por exemplo, atrás de um obstáculo, mais é a força de resistência ao movimento, logo maior arrasto, logo maior consumo de combustível, se for um objeto movido a combustível. Mas assim,
uma intuição simples. Então, eu acho que, quer dizer, primeiro é verificado isso, né? Maior esteira, maior região turbulenta atrás de um obstáculo, você calcula a força de resistência ao movimento maior. E um pouco toda essa região de recirculação da vorticidade cria uma força de resistência ao deslocamento naquela direção. Né? Não sei te dar uma intuição um pouco melhor para isso. Tá? No caso, se o carro andar atrás do modelo A, por exemplo, gera alguma coisa ruim, assim, gasta mais gasolina? Se o carro... Se tiver um carro andando atrás desse modelo A. Ó, boa pergunta. Então, se o que eu estou falando está 100% certo em termos assim, em termos universais, assim, tem, né, todos os casos um pouco seguem esse raciocínio. Por exemplo, a gente sabe que carros de corrida, não sei se o que eu vou falar tem a ver, porque não, deixa eu ver, não é diferente. Eu já ia falar, por exemplo, que você está falando de atrás, né? Tem o efeito de vácuo, de carro ser puxado, né? Eu acho que era isso que você me induziu a pensar. Né? O carro de Fórmula 1, muitas vezes fica atrás do outro e acaba consumindo menos porque é puxado pelo carro da frente, né? Tem o vácuo. Eu sou tentado aqui a dizer, mas posso falar uma besteira e vai ficar gravada a besteira. Mas, enfim, mas eu não sou né, especialista em turbulência, então a pergunta é, se você botar, então se você me induziu a pensar o seguinte, não sei se essa é a sua pergunta, Marcelo, mas se eu botar o Calhambeck e esse carro mais moderno, os dois andarem a 200, 300 km por hora, o Calhambeck vai gastar gasolina beça, mas a gente não está pensando nisso. Será que o efeito de vácuo é maior no Calhambeck, até porque ele protege mais quem está atrás? Né, você está me perguntando? Talvez sim, mas eu posso estar falando besteira por não ter experiência em esses efeitos de turbulência e de recirculação, e isso provavelmente que puxa, né, e dá o efeito de vácuo, né, que é de menos resistência. Em princípio eu diria que sim, né, mas posso estar errado. Tá? Mas é aquela história, vai gastar muito mais gasolina, mas você bota os dois a andarem a 300 por hora, aparentemente o Calhambeck protege mais o que está atrás e está, porque está sugando mais, talvez sim, né? Mas posso estar falando alguma besteira. Tá? E a sua pergunta eu respondi, que era alguma coisa que você pediu para ver, que era o que mesmo que você falou? Só sobre por que o gasto de combustível é maior. Ah, porque o gasto de combustível é maior. Pensei se talvez tivesse alguma força que eu não tivesse vendo, fosse simples. Não é simples, não, mas devido a toda essa região atrás de recirculação, um escoamento extremamente complexo e que acaba tendo um efeito de segurar, de arrasto, que é justamente no sentido contrário ao do movimento. E daí consome mais. Então, por exemplo, você vê coisas que dá fácil para visualizar, tipo torpedo dentro d'água e tal, tenta se fazer de extrema forma bastante aerodinâmica e, inclusive, em geral, você vê uma coisa tipo uma bala, um torpedo, a esteira atrás desses objetos, em geral, alinha muito com o próprio objeto, o que mostra que a aerodinâmica dele, ou a hidrodinâmica, que é a mesma coisa, né? Dentro só de um outro fluido, é muito boa. Né? Então, já mostrei Von Garcia, estava vendo da tinta, então tem esse aqui, ó, um outro agora que agora ele botou a tinta antes do objeto, e é legal que vê que faz uma linha fininha, bonitinha, né? Esse aqui está mais longe, pegou uma linha de corrente mais por fora, essa aqui é a linha de corrente mais por perto. Deixa eu até repetir isso, que eu estou reparando uma coisinha aqui que eu não... Vamos ver. O que eu estou reparando, olha, que na verdade a vermelha foi até mais longe. Olha o que eu reparei. A verde ficou mais borrada do que a vermelha. E aqui, sem ter muita informação de escoamento e tudo mais, eu chutaria dizer que borrou mais aqui porque aqui está numa região, digamos assim, abre aspas, mais sob efeito, abre aspas não, mais sob efeito da viscosidade, porque inclusive está perto do objeto,
do que essa outra daqui e por isso borrou mais, porque também sentiu o objeto teve um pouquinho mais de velocidade na outra direção, né? Do que a outra que está longe ou pode ser um efeito da tinta, aí eu não entendo de experimento, muitas vezes tem efeito da tinta só de mudar de cor, uma tinta já muda um pouco as propriedades da tinta, enfim, e aí difusão eu posso, né? Então aqui tinta no aerofólio. Então, parecido com aquele outro, não tem muita novidade. Deixa eu mostrar um aqui que é tinta, o outro tinta no aerofólio, acho que é muito parecido. Tinta numa placa, ó, atrás da placa, bem atrás da placa. Então, ele deve ter botado mais ou menos próximo daquele pontinho que seria o ponto de estagnação que desgruda, né? Então, como o negócio uma bolotinha finita de tinta, saiu e formou aquela linha, né, de corrente bem atrás. Eu não sei bem se essa, não dá para ver tudo, se essa aqui é a linha que voltou, porque dá a sensação de estar num circular, né? Então não sei se é a linha que voltou ou se eles pingaram mais uma tintazinha. Eu diria até que pingaram uma outra tintazinha em outro ponto. Aqui é uma placa, eu acho que numa velocidade mais alta, então a gente vê, olha, duas regiões de recirculação atrás da placa. Seriam duas regiões que, se a gente fosse fazer isso na mão, usando variáveis complexas, teria colocado dois vórticezinhos, um aqui e outro aqui, né? Se a gente fosse colocar na mão para poder simplificar isso, para poder fazer uma coisa analiticamente, né? E aí, de novo, voltando à sua pergunta, cara, representar todo o escoamento assim, atrás, na mão não dá para fazer, é muito complicado, porque resolvendo ver Stokes com toda essa bagunça em várias escalas, na mão você não faz. Num bom modelo de computador, dá para fazer isso, né? Agora, um experimento divertido, que eu contei para vocês, de mistura e desmistura. Então, o efeito de número de Reynolds diferente. Deixa eu aumentar aqui. Então, aqui a gente vê o recipiente, que deve ser muito parecido, talvez com o outro que estava rodando, né, que a gente viu, só que estava bem localizado, a gente não via interno. Então, essa pessoa vai nesse, que eu falo brincando, nesse pudim de viscosidade diferente, vai escrever, não deixa de ser um fluido viscoso, né? Mas vai escrever, nesse aí vai escrever Reynolds maior do que 1, e depois no outro vai escrever Reynolds menor do que 1, e é basicamente a única diferença dos fluidos é a viscosidade, porque as escalas são as mesmas, a velocidade é a mesma, então se a gente for escolher o número de Reynolds aqui é o L sobre nu, então U é o mesmo, que é a velocidade, que será aqui de rotação, L é o mesmo, que é o raio de escala desse cara, e a viscosidade está mudando. Então isso aqui, repara bem, que assim que começa a rodar a mesa está parada, aí essa pessoa vai e coloca com um gelzinho, alguma coisa assim, escreve esse Reynolds, para a gente poder visualizar isso que eu digo de mistura e desmistura, vocês vão entender depois de ver os dois vídeos. Aí ele escreve, começa a rodar, aí vocês veem que por viscosidade as paredes transmitem o movimento para o interior. Então repara como é que a cabecinha do R começa a mexer, enfim, as coisas fica parada, porque está perto da fronteira, e as coisas vão andando. E aí, assim que ele para essa mesa rotatória, tem inércia. Por que tem inércia? Porque Reynolds é baixo, então tem pouca fricção. Então, Reynolds é baixo, tem pouca fricção. Então, a gente vai ver que tem inércia, porque nesse escoamento, o termo de transporte é dominante, que é o U escalar nabla U, que é o termo de transporte. Isso a gente já viu por quê? Olhando para a equação da onda, em uma dimensão a gente viu burgers, né, a equação da onda e tal, é o termo de transporte, é o que transporta, leva. Então você para a mesa, como não tem fricção, é um pouco aquele exemplo que eu falo do ônibus. Você, né, sem fricção, você vai para frente. Você segurando, você para junto com o ônibus. Então aqui a mesa para, o fluido continua. Aí ele espera o fluido entrar em repouso e volta a mesa para trás. Só mistura mais. No outro, não, vai desmisturar. E aí é um fluido que, por ter pouca inércia e bastante fricção, ele freia quase que junto com a mesa. E então o que acontece?
a gente pode pensar o seguinte, que a distribuição de partículas, aí a gente volta para aula 1 ou 2 que eu dei, aula 1 que eu dei aqui. Diferença entre fluido e sólido. É um fluido, mas que ainda está muito próximo de um sólido, que é quase, o segundo exemplo, é quase como uma gelatina que não foi para a geladeira por muito tempo ainda. Então a gelatina que foi para a geladeira vira um sólido. Né? Eu balanço a gelatina, rodo, as partículas que estão próximas continuam próximas. Até enquanto eu balanço, ela deforma, mas parece uma coisa elástica e volta, certo? Agora já a gelatina que ainda não gelou direito na geladeira, é quase aquilo, mas vai embora e tal. Então, enfim, deixa eu agora parar de falar e mostrar para vocês os exemplos, que vocês vão entender melhor o que eu estou falando, só quero preparar a atenção de vocês. Começou a rodar, demorou um pouquinho. Ó, a parte do meio demora a responder, né, a rotação da parede. E já vai parar, ó, e o fluido continua rodando. Ó, vai parar a mesa, parou e o fluido continua rodando. Isso é inércia. Voltou. O fluido meio que responde a rotação no sentido contrário. Mas, na verdade, só está misturando mais esse gelzinho que foi colocado em cima. Agora vamos ver o outro caso, que a viscosidade é alta. Sim. O número de Reynolds é experimental que a gente consiga... Repete, Luiz, o número de Reynolds é? É uma constante experimental que a gente consiga... Não, o que você quer dizer por constante experimental? Ou seja, um número. O número de Reynolds, o número de Reynolds não é uma coisa exata, certo? Porque vai ser sempre ordem de grandeza. Você tem, inclusive, pessoas que estudam turbulência e estudam essas coisas que a gente estava falando antes, de esteira, atrás, com efeito, tem que um pouco padronizar o experimento para todo mundo estar realmente usando o mesmo número de Reynolds, que é padronizar tamanho, dimensão, velocidade e tal. Então, o número de Reynolds é o número que dá uma ordem de grandeza e nas equações permite a gente colocar o problema numa versão canônica. Tá? Mas como é que você falou mesmo a tua pergunta? Depende da viscosidade do médio. Depende da viscosidade e depende da velocidade e de uma dimensão. Aqui qual a dimensão que você vai escolher? O raio interno ou o raio externo desse pudim? Os dois estão certos. Certo? Porque é a mesma ordem de grandeza. Tanto faz. Ou o raio do meio. Então, isso mostra que o número de Reynolds não é, um número ali cravado, certo? É uma coisa da ordem de grandeza e te dá o regime. Aqui, a velocidade também. Qual é a velocidade que você vai usar? É a velocidade angular ou a velocidade mesmo do fluido? Talvez o melhor aqui usar uma velocidade angular, né? Mas enfim, já dimensão já tem ambiguidade. Raio de dentro, raio de fora ou raio do meio? Está tudo certo. Todos eles estão corretos. Né? Sabe que é menor que 1 com respeito à variável. Estou entendendo a tua pergunta. Então, Sim, porque é menor do que 1 porque nas escolhas que eles fizeram, U sobre L sobre Rho dá menor do que 1, né? E provavelmente comparado a algum escoamento. Tem um escoamento que é famoso, que a gente não falou aqui no curso, que é o escoamento de Couette, nome como se fosse C-O-U-E-T-T-E, que é escoamentos com rotação e que se estuda e que serviu por um certo tempo também um pouco como modelo, por ter rotação, para se entender algumas coisas, questões de instabilidade, coisas ligadas também lá nos primórdios, né, é um modelinho de brinquedo para entender, por exemplo, coisas atmosféricas, que é na esfera, enfim. Então, talvez esse número de Reynolds seja maior do que 1, menor que 1, de acordo com o que foi padronizado para um escoamento de Couette, que agora não lembro o que usa. Mas, de novo, eu entendo a tua pergunta. Quer dizer, por que é maior do que 1? Né? Podia ser um pouco... O que é o 1? O 1 provavelmente está associado a algum desses casos, ou você escolheu aqui o UL dividido por μ da viscosidade, que seja 1 ou próximo de 1, enfim, e aí normal, tá? Mas é isso.
Então isso aqui é. Tá? Então isso aqui é o número de Reynolds menor do que 1. Então ele faz a mesma coisinha, roda a mesa, vai parar e lá vai. Você vê que agora ele rodou, meio que todo mundo no meio, o 1, por exemplo, já respondeu, demorou a esticar. Então tem uma pequena deformação, né? Senão a gente até acha que o filme está sendo passado para trás. Né? Tem uma pequena deformação, mas o que isso ensina para a gente é que é um fluido bastante viscoso, como se fosse quase que uma gelatina mole, como eu falo, que não é um sólido, não é uma coisa puramente elástica, mas que tem pouca inércia e muita fricção. Parou, freou e voltou, né? Teve esse efeito de desmisturar. E, por fim, te mostrar o exemplo que eu falei de escalas como se fossem micro-organismos, né, nadando. Então, isso aqui é um brinquedinho, mas para mostrar isso, deixa eu ver se a resolução também é ruim, né? Então, deixa eu deixar nesse tamanho daqui. Então, vamos lá. Então, aqui mostrando 2 brinquedinhos, que essa pessoa, que eu não sei se foi o Taylor, o famoso Taylor que fez, já me esqueço. Então, vamos lá. Tem 2 brinquedinhos que ele fez com elástico, são um filmezinho lá dos anos 60, eu acho. Então ele dá corda, tem um elástico, ele dá corda. Então esse aí é como se fosse um peixinho que bate o rabo. E o outro é mais como se fosse um micro-organismo, tem esses saca-rolhas nas pontas, a gente vai ver, para poder nadar em fluidos muito viscosos. Ou, mais que fluidos muito viscosos, em número de Reynolds muito baixo. Então, ó, botou esse peixinho na água, ele vai e nada. Agora, eu chamei aqui de como se fosse botar esse peixinho para nadar no mel ou num shampoo. É uma coisa bem viscosa. Ele fica lá batendo o rabinho e não sai do lugar. Então essa não é a boa maneira de adquirir. Então tem muita gente que estuda, né, com modelos matemáticos. Né, eu conheci gente, até hoje tem pesquisa que na minha área eu não sei exatamente onde é que estão as questões, mas eu me lembro no meu doutorado tinha pessoal lá em Nova York que estudava, que chamavam swimming mechanisms, mecanismos de nadar. E também como é que cobra anda e tal, muitas coisas. E na natação muitas vezes era como se fosse uma folha de papel, na verdade era um plano, uma faixa. Você bota essa faixa num fluido e você coloca nessa faixa, que é como se fosse, né, condições de contorno nela, começa com uma senoidal, você faz assim, e como é que faz para essa faixa ir para frente, ganhar impulso para frente, né, de acordo com esses movimentos. E tem várias questões associadas a isso, e para entender como é que micro-organismos nadam e por aí vai. Né? Pássaros também, pássaros em grupo, né? O esquema cooperativo de pássaros em formação e tudo mais. Então agora o outro, que é isso aqui. Então esse aqui parou, aí coloca o outro, anda devagar, mas consegue andar. E depois tinha também um filmezinho, não achei, que depois desse que aí mostrava, né, associando isso aqui, como é que espermatozoide nada no corpo humano, basicamente tem um rabinho comprido e faz os movimentos assim, se o espermatozoide tivesse nadadeira, nós não nasceríamos, tem que ter esse rabinho, senão não chegaria a lugar nenhum, que esse exemplo está mostrando. E por fim, sim, esse exemplo aqui de Rayleigh Taylor, que também é legal,
que é só uma colher, um exemplo que dá para fazer essa colher nessa gororoba aqui colorida, que então, o que é Rayleigh Taylor? A gente viu que era um fluido pesado em cima de um fluido leve, que você desestabilizava, aí caía e formava aquele cogumelo invertido e que tinha Kevin Helmholtz na lateral por cisalhamento como uma instabilidade secundária. Aqui, nesse milkshake aqui de morango, ele pega uma colher, simplesmente uma forma de visualizar, e puxando com a colher como se estivesse acelerando, pode ser o mesmo fluido, que foi o caso que a gente fez para Kevin Helmholtz, que era o mesmo fluido separado, né, por uma interface, ou fluido de densidade muito parecida, e aqui ele puxa simplesmente com a colher, que é a mesma coisa que acelerar um fluido com respeito ao outro, que no caso seria a gravidade que aceleraria no caso que está em equilíbrio instável. Né? Então, em terminologia, o do fluido pesado, incompressível, sobre um fluido mais leve, incompressível, como é incompressível, um sustenta o outro, impossível de fazer, na realidade, mais tranquilo de fazer na matemática, você bota a interface é plana, então um sustenta o outro, mas é um equilíbrio instável, que nem a bolinha no topo da montanha, qualquer peteleco desestabiliza. Né? E aqui, então, acelerando, olha, ele vai pegar... E aí você vê né, ó, de novo, acelerando um com respeito ao outro, você vê um padrão parecido com o que a gente vê de um líquido caindo dentro de outro. Então, esses aqui são os vídeos que eu tenho. Bola de beisebol, né? Tá. E aí, então, mais uns 40 minutos. Provavelmente vou ter tempo de acabar. Vamos ver a parte de escoamentos viscosos, para a gente, na aula que vem, começar com ondas, né? Como se fossem ondas no oceano. Mas o exercício que a gente vai fazer hoje já é um exercício que, também de propósito ali, que já é um exercício que vai lembrar o que a gente vai fazer com ondas, que a gente vai pegar a equação, um sistema de ADPs e vai fazer um escalonamento, nesse caso super simples, no ondas é um pouquinho mais complicado, vão aparecer 3 parâmetros e tal, esse aqui a gente só tem um parâmetro que tem a ver com Reynolds, e a gente vai reduzir, a gente vai começar a fazer como se fosse análise assintótica das ADPs, que é pegar uma ADP e simplificar ela para uma ADP mais fácil, e para poder supostamente simplificar o problema e resolver ele numa região específica. Esse exemplo é relativamente simples, que são as equações de Prandtl, ou quando a gente vê as equações de ondas, é bem mais interessante. Então vamos lá, deixa eu acabar hoje, se puder até já, vamos ver, tem 40 minutos, se puder até começa a falar um pouquinho de ondas. Então olha só. Na aula passada, a gente viu aquele problema da camada limite aqui, né? Que a gente chamou essa espessura da camada limite de delta, e a gente viu através da função erro, na verdade, delta era uma função do tempo, que ela crescia, né? Com o tempo ficava mais espessa, e que era algo do tipo assim, raiz de t sobre Reynolds. De qualquer maneira, escalona como 1 sobre o número de Reynolds. Então, baseado nisso, a gente vai fazer, eu faço alguns comentários aqui nas notas, e a gente vai fazer ver as equações de Prandtl.
Deixa eu só fazer um comentário aqui, que eu já fiz, mas só para ser completo, sobre, a gente fala, separação na camada limite. Então, deixa eu ver o quanto que eu tenho que fazer isso aqui, deixa eu ver o quanto eu já comuniquei isso com vocês de forma razoável. Vocês sabem o que eu estou falando aqui, que significa separação na camada limite? Ou não faz sentido nenhum para vocês? Pelas expressões, acho que ou eu não falei ou falei muito rápido. Então é o seguinte, separação na camada limite ou até da camada limite. Então olha só, três figurinhas para começar a refrescar a memória. Cilindro. Tá? Caso mais simples. Tem camada limite nesse problema aqui? O que vocês têm a dizer? Pode ser pergunta simples de um exame oral com fluidos, em que quando vocês chegarem lá, não agora vai ter que reagir em 5 segundos. Aqui pode demorar mais, que é, como fala, treino com bola, diga. Não, é isso. Então, baseado nisso, esse problema aqui, eu estou fazendo a pergunta um pouco de forma vaga, então, qual é a melhor resposta que vocês podem dar? Em exame de qualificação num assunto, muitas vezes é assim, me fala sobre isso, o que você acha? Tem camada limite nesse problema? A resposta pode ser certa, esse teu não pode ser certo, como esse teu não pode ser errado. Então, defende esse seu não. Luiz? Oi? Se eu considerar a viscosidade, é não ou é sim? Certo. Então, o Luiz, se fosse defender o não dele, ele fala, não, se eu estiver olhando para as equações de Euler, o que é uma ótima aproximação aqui. Né, certo? E sim, se eu estiver considerando viscosidade. E sim, se eu estiver considerando viscosidade, aonde está a camada limite? É um anelzinho em torno do cilindro. Certo? Então, se eu fosse desenhar a camada limite para esse problema, eu simplesmente pego então, um giz de cor laranja e digo assim, ó, a vorticidade está confinada a esse anel laranja que escalona, então usando agora o jargão de matemática aplicada e fluidos, que escalona com 1 sobre o número de Reynolds. Então, como o número de Reynolds para escoamentos de Euler, a gente diz que o número de Reynolds é infinito, porque aí esse limite singular de mandar o epsilon para zero, que é 1 sobre Reynolds, em Navier-Stokes, quando não tem camada limite, separação de camada limite, que eu vou já explicar e tal, ou para um caso como esse, é um limite correto, ou seja, a solução de Euler está muito próxima da solução do Navier-Stokes. Porque a camada limite está aqui, esse anelzinho, e aí quando o número de Reynolds vai para infinito, qual é a espessura desse anelzinho? Vai para zero. Certo? Então, beleza. Então, por isso, é uma ótima aproximação. Para que eu vou me preocupar em resolver um EDP mais difícil, se uma mais simples, como a gente resolveu até para análise complexa, resolve esse problema. Beleza. Aí depois, esse aqui, ó, que a gente viu, ainda dá para fazer por Euler, e aí seria um pouco, né, safadeza minha perguntar para vocês, onde é que está a camada limite? Aqui tem camada limite ou não? Mas eu vou perguntar, que é para vocês aprenderem a se arriscar e se falar errado eu conserto. Então, né, aqui tem aqueles dois vórtices. Aonde que eu posso dizer aqui que tem, onde é que está a camada limite aqui? Oi? Eu aumentei a velocidade e aí formou esses dois vórtices, certo? Então, o André está perguntando, onde é que está a camada limite aqui? Onde é que está a camada limite aqui? Já a pergunta é um pouco meio assim, meio estranha, porque tem esses dois vórtices aí e tal. Mas vocês podem responder um pouco como a gente fez agora, negociando.
o Luiz disse não, você disse sim, e aí tem que defender, de certa maneira os dois estavam certos, porque tem que defender o não e defender o sim. Sim. Então, aqui, você poderia botar a camada limite. Isso aqui? Tá, seria bastante tentador, mas eu já não colocaria aí. Né? Mas é bem tentador. Por isso que eu falei que a pergunta é meio assim, por quê? Hein? Oi? Porque todo o cilindro tem camada limite em todo cilindro. Tem camada limite de todo cilindro? Eu, a princípio, seria tentado a botar assim. E a não botar, a Clara falou para botar aqui também, que eu seria tentado a botar, mas eu não colocaria. Por quê? Olha só, por quê? Agora eu vou defender, né? Porque que eu... Primeiro, perto da fronteira tem camada limite porque tem fricção e então está sendo gerado vorticidade pela viscosidade, é Navier-Stokes que está agindo ali, certo? Aí eu seria tentado a também, quem sabe, botar aqui, porque tem vorticidade aqui dentro, tá? Mas olha, a gente já viu que essa parte daqui é bem aproximada pela equação de Euler. Se eu botar um vórtice pontual aqui e um vórtice pontual aqui. Aí, eu nessa tentação de dizer que tem camada limite aqui, eu, em geral penso na região de camada limite, está sendo gerado ou transportado vorticidade, certo? E aqui, isso aqui é só uma separatriz, aqui a gente não tem vorticidade aqui sendo gerada. A vorticidade está acumulada nesses dois pontinhos aqui, que é o vórtice pontual. Então, aqui é simplesmente uma separatriz do escoamento, mas não tem fricção aqui. Então, por isso que eu boto só a camada limite Porque a velocidade aqui vai estar para cá e aqui, né? É, porque... vai estar em cima onde tem essa camada, esse desenho branquinho. Aí a velocidade ali vai estar girando, né? vai estar girando. Então a velocidade pode estar... Então, aqui vai estar para cá, aqui vai estar para cá, e eu acho que aqui vai estar para cá, e aqui vai estar para cá, aqui como se fosse um ponto de sela, não é isso? Mas isso é só uma estrutura um pouco da dinâmica das partículas e tal, mas não tem... Mas você vê, a gente resolveu esse problema usando o óleo, usando a aplicação, usando a análise complexa. O que meio que é a minha maneira de pensar, é que, olha, então, na verdade, olha, se eu botar a vorticidade na mão, aproxima bem a solução do problema. Tá? Não tem fio. Agora, o outro caso, que nem dá para desenhar direito, faz isso aqui, né? Certamente, aqui dentro, vou botar assim, ó. Né? Olha, tanto que você me perguntou isso no filme, eu falei, é difícil de resolver isso aqui na mão, não consigo resolver isso aqui na mão. Né? Eu posso até botar a via de von Karman como uma aproximação e tal. Então aqui, nesse caso daqui, e aí eu vou, deixa eu ver como é que eu argumento isso, porque na verdade, né, eu tenho aqui a camada, eu vou falar, olha o que eu vou falar agora, então deixa eu falar e aí eu vou entrar um pouquinho em contradição, tá? Mas de novo acho que é saudável. Então aqui eu tenho a camada limite aqui, e eu vou dizer que aqui houve uma separação da camada limite, e que nessa região toda tem aqui vorticidade que é gerada aqui e realmente essa nem dá para dizer que isso aqui mais é camada limite, já virou esteira, tem vorticidade aqui dentro, tá? E para isso aqui virar isso aqui, parece que realmente foi esse ponto aqui que abriu e foi para lá, entendeu? Então, né, meio que se eu abrir esse ponto, isso aqui abre, então aqui tem tem uma certa ambiguidade no meu argumento, que quase estaria voltando a dizer para você, né, para vocês, que a sugestão da Clara, que era de que isso aqui também faz parte da camada limite, está correto, porque na verdade esse ponto aqui é meio que como se estivesse aberto e aí começa a sair os vórtices. Mas eu tendo a dizer que camada limite é onde justamente há uma diferença, ou melhor,
Eu não chamaria isso aqui também de camada limite, porque isso aqui já é uma outra região, tá? Mas na verdade agora eu tô fazendo isso aqui porque eu queria falar sobre separação na camada limite, tá? Então deixa eu explicar a separação, porque aí eu acho que vai parecer que eu estou entrando um pouquinho em contradição e parece um pouco mesmo, que é o seguinte. Aí, vamos lá. Esse ponto daqui, tá? Tá me lembrando esse ponto daqui, né? Tá? E, na verdade, vai haver uma separação da camada limite nesse ponto daqui. Então, essa parte daqui, então um pouco também como esse ponto daqui que vai abrir, não é bem assim, não é tão simples assim, mas essa parte daqui, da camada limite, que vai descolar da fronteira, aqui já não tem mais camada limite, e quando ela descola da fronteira, é que se chama ponto de separação. Tá? E aí, por esses dois pontos aqui terem descolado da fronteira, é que esses vórtices aqui começam a serem emitidos de forma alternada, e isso aqui eu já nem chamo mais de camada limite, porque como o nome camada diz uma região pequena, isso aqui é grande, isso aqui na verdade é a esteira do cilindro, tá? Então, a única parte que eu não estou gostando muito também pela reação da expressão de vocês é que de ver se todo mundo aceitou ou não, ou prefere o que por exemplo, a Clara está falando, de que a camada limite aqui envolve essa curva daqui. Tá? E eu acho que tem que pensar em camada limite, uma região, uma camada, onde de fato você tem que usar Navier-Stokes e não Euler. E como a gente viu que dá para resolver esse problema aqui com Euler, certo? Desde que eu boto esses vórtices na mão, e como eu falei, é muito complicado, analiticamente não tem como fazer essa transição analítica daqui para cá. Desculpa, a gente resolveu isso aqui com Euler, certo? Não entendi direito a sua pergunta, mas vamos lá. Olha só, isso aqui a gente resolveu com Euler, que a camada limite é muito fininha, próxima do cilindro, certo? Isso aqui a gente também não resolveu com Euler? Depois que a gente entendeu que tem uma transição aqui complicada, vista em laboratório, e que faz aparecer esses dois vórtices. Eu resolvi com Euler isso aqui também. Tá? Eu resolvi com Euler isso aqui também. Aonde? Então, olha só. Aonde que eu teria que, se eu quisesse consertar com Navier-Stokes aqui, aonde que eu teria que consertar com Navier-Stokes? Nessa região daqui eu preciso consertar com Navier-Stokes? Que eu vou pintar de branco, ó. Não, porque eu já botei os dois vórtices na mão e a gente viu que funciona direito. Eu só precisaria consertar com Navier-Stokes o anelzinho laranja em torno do cilindro. Então, isso confirma que, olha, beleza, Euler aqui está bem, Euler está bem. A única região que Navier-Stokes difere de Euler é esse anelzinho pequenininho aqui em torno, tá? Mas, quando eu for para cá, aí aqui dentro, Euler já não vale mais. E aqui já nem chamo mais de camada limite. A camada limite mesmo, eu acho que é um pouco aqui, isso aqui já ganha até um nome, é esteira. Porque já tem vórtice e aqui o escoamento é turbulento. Então é complicadíssimo, que tem todo um mecanismo de redemoinhos que começam numa certa escala e vão que se chama cascata de energia para escalas menores, então tem redemoinho grande, redemoinho pequeno. É uma confusão, uma coisa que até hoje as pessoas não entendem direito. Teoricamente, em teoria, né, turbulência é uma coisa ainda com muitas questões em aberto. Tá? Então, você ainda está com a cara de quem ainda não está 100% satisfeita. E eu não sei os outros. Marcelo, bem assim, Luiz está calado. Não... Então, camada limite é isso e separação é isso aqui, esse ponto onde essa região descola que era toda colada no obstáculo, na fronteira sólida, descola e invade o domínio. Desenho de cima, esse. Você poderia falar de uma separação livre também,
Não, mas até você me lembrou de eu falar um outro exemplo, que eu nem sei se está nas notas, eu estava uma época, mas eu falo muito rapidamente. Então, aqui, então olha só, deixa eu falar sobre esse outro exemplo, e eu acho que eu vou responder a tua pergunta. Então, ó, existe um outro problema que chama até, é um problema da camada limite de Blasius, o mesmo Blasius do teorema, the Blasius boundary layer, que é o seguinte, isso aqui a gente pode pensar como sendo uma placa infinita, certo? Agora, a camada limite do Blasius é uma placa semi-infinita. Tá? Então, como isso aqui é uma placa infinita, se eu quiser botar fluido embaixo da placa, eu fiz como o chão. Mas, ó, como matemático e tal, nem preciso invocar. É tão simples que nem preciso invocar o nosso poder de abstração na matemática. É muito simples, é ridículo até isso. O que acontece para cima, se eu pensasse aqui numa placa infinita, acontece para baixo. É só uma reflexão, certo? Então, eu digo que é uma placa infinita, pensa esse meu papel infinito, e tem um escoamento em cima e escoamento embaixo, né? Que está para baixo, está para cima. Mas, se a placa for semi-infinita, ou seja, ela é infinita só a partir da origem, tá? E aí é um pouco mais difícil de resolver isso aqui. A EDO que a gente resolveu aqui, que aqui por similaridade, ali dá para fazer umas coisas também, mas não dá para resolver, eu acho, tudo à mão. Você pode mostrar que a camada limite para esse caso daqui é assim, ó. Então deixa eu desenhar até em laranja, já que eu estou desenhando camada limite em laranja. A camada limite aqui seria aqui, e usando agora a nossa convenção de cores, a camada limite aqui é assim, ó. Como é que eu faço a leitura disso? Então, deixa eu só fazer um achuradozinho aqui, ó, que é a nossa placa de espessura quase zero. Aqui a placa pode ser de espessura quase zero também, se você quiser, seria isso aqui, né? Abaixo dela seria isso aqui. Tá? Aí você tinha me perguntado sobre separação, foi isso que me fez lembrar disso. O Luiz me perguntou de separação. Aqui, eu nem posso falar de separação ou não separação, porque como a coisa é infinita, a camada limite, na verdade, ok, no instante zero ela era uma folha de vorticidade colada no chão nessa placa, e depois por difusão ela foi invadindo o domínio. Nesse caso aqui, semi-infinito, pode-se mostrar que você tem, na verdade, essa camada limite aqui, então você tem um ponto onde ela está apegada à fronteira, tá? E acontece que para esse caso semi-infinito, você tem uma camada limite estacionária em oposição a esse caso aqui que não é estacionária. Nesse caso daqui, por que ela não é estacionária? Em vez de falar que está mudando, fazendo a mão assim, né? Ela está mudando, ela está engrossando, né? Mas está certo, mas reagiu certo. Ela tá mudando, que ela vai engrossando a região de vorticidade. Aqui, por ela ter ficado presa nesse ponto aqui, nesse ponto de estagnação, agora imagina uma placa semi-infinita, se tem um vento, né, ou um escoamento de umidade, tem um ponto aqui que fica parado. Então é um ponto de estagnação, certo? É natural, e você vai calcular e tal. E aí, na hora de calcular a camada limite, nesse caso, que é mais difícil do que aquele de calcular tudo analiticamente, você vê que tem uma EDO para lá, sai com esse perfil, se não for a memória perfil, acho que é parabólico. E o que isso aqui quer dizer de como camada limite? O que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se eu pegar aqui qualquer vertical, o escoamento no infinito é esse. Se eu pegar qualquer vertical, vamos lá, vocês me ajudam agora. Como é o perfil de velocidade, se a camada limite corretamente é essa, e que está presa ali no bico, qual é o perfil de velocidade ao longo desse palito vertical que eu desenhei? E por que isso se chama camada limite? Basicamente, você pode usar o fato dela ser a camada limite para desenhar qualitativamente o perfil vertical de velocidade. Aumentando. Se aqui está na placa, qual é a velocidade? Zero, porque é Navier-Stokes que a gente está querendo resolver. Perfeito. Então aqui é zero. Se a camada, o próximo lugar que eu vou desenhar
é nesse ponto daqui, certo? Se ele chegou na fronteira da camada limite, qual o valor da velocidade ali? No infinito é U. Já estou ajudando a responder. Né? É U. Então aqui é U. E se eu já sair da camada limite, tudo lá em cima é U. E aqui faz isso assim. Se eu pegar agora aqui, a única coisa que vai mudar é que a região de transição é mais longa. E aqui para cima é tudo U. Certo? Então, a camada limite, aqui isso aqui se chama camada limite porque aqui eu tenho que pensar em Navier-Stokes e aqui eu já posso pensar em Euler. Tá? E para esse caso, calha de por ter esse ponto de estagnação aqui, em outras palavras, ou pelo domínio ser semi-infinito, ou na hora que você coloca aquelas suas variáveis de similaridade, blá, 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 e tenta cozinhar uma equação, uma EDO aqui, só que vai ser um pouco mais complicada que aqui, você acaba achando esse perfil, tá? E então aqui, esse é o ponto onde a camada limite, que eu acho que era isso que você estava me perguntando, Luiz, me corrija se eu interpretei errado, ela separa. Por quê? Porque, deixa eu escrever, desenhar aqui embaixo, se eu tiver uma fronteira semi-infinita e o escoamento é assim, mas esse U é baixo, é fraquinho, né? E onde é que está a camada limite no caso mais trivial de todos? Concordam? Né? Eu acho que o código de cores fala por si, certo? Que significa, só tem efeito de fricção ali coladinho, que é basicamente o que acontece com... Se eu botar esse meu papel aqui embaixo do ar-condicionado, ele vai passar pelos dois lados do papel e não vai gerar esteira, turbulência nem nada. Mas se for um aerofólio de um carro a 300 km por hora, né, e um aerofólio não muito bem desenhado, que é só uma coisa plana, tudo bem, né, sem efeito, vai ter separação. E o ponto de separação é exatamente esse, que é onde ela descolou da fronteira. Deu para entender? Então, obrigado, porque até foi bom você ter perguntado isso, porque esse é um exemplo que eu acho que clarifica, com respeito a esse outro, né, o efeito de separação. E aqui a gente desenha. Já aqui, ó, qualquer ponto na vertical que eu for fazer aquele desenho, como a camada limite aqui colapsou para epsilon, para zero, basicamente, porque eu estou no regime Reynolds infinito, logo, camada limite, o delta é 1 sobre Reynolds, o perfil é isso aqui. Porque eu quase não vejo região de transição. Ou seja, aqui eu posso resolver Euler. E aqui não, eu preciso resolver Navier-Stokes dentro, Euler fora, e uma maneira de resolver esse problema é por casamento assintótico, que resolve por um simplifica dentro, fora e tenta casar. E uma maneira de simplificar dentro, que não é tão simples assim, são as equações de Prandtl. Eu achei que ia ter mais tempo, mas eu achei que a discussão foi muito boa, não tem prejuízo nenhum. A gente vai começar a fazer as equações de Prandtl agora. E como também não é nem muito difícil, se bobear a gente até acaba, porque a álgebra besta eu não vou fazer, porque é só regra da cadeia. Né? Então acho que até vai dar tempo, vamos lá. Então, equações de Prandtl. Então, o que ele imaginou? Então, olha só. Bom, é em 2D, deixa eu escrever aqui, Navier-Stokes, 2D. Incompressível. E não escorregamento. Tá? Então a gente vai fazer Prandtl, equação de Prandtl também aqui, ó, no semiplano. Nesse caso daqui, tá? Então, isso aqui é em y maior do que zero.
Então, baseado no que a gente viu, deixa eu aproveitar esse espaço aqui, ó. Vamos escalonar Navier-Stokes da seguinte maneira. Então, olha só, já estou com o Navier-Stokes adimensional. Então, agora eu não vou adimensionalizar. Para que muitas vezes até a gente tropeça na língua e fala assim, vou fazer agora a seguinte adimensionalização. Na verdade, o correto é escalonamento, quer dizer, como a gente vai ver em ondas, dizer para o leitor, para a gente mesmo, o regime em que a gente está. Tá? Então, o escalonamento é o seguinte. Tá? Então, quando eu escrevo isso aqui, é meio pedante, mas assim, só para ficar claro, né? E daqui a pouco também eu vou abandonar o tio, mas é aquela brincadeira que eu falo do professor japonês, que você faz a anotação, alguém nem fala a língua, sabe, matemática, lê e entende, adivinha o que a gente está pensando. Delta pequeno, notação que eu já usei, vocês conseguem imaginar o que eu estou chamando de delta? Espessura da camada limite. Tá? Então, olha só, professor japonês entrou aqui, adivinha o que eu estou pensando. Delta pequeno, já viu ali, está falando de camada limite, então, espessura pequena da camada limite, tá? Não estou fazendo nada na direção horizontal, certo? E estou dando um zoom, então, em português, na verdade, nem em português, é em inglês, aportuguesado, né? Gíria. Estou dando um zoom matemático na direção vertical. Então, olha só, quando o y varia de 0 a delta na camada limite, o y2 varia de 0 a 1, certo? Quando o y vai de 0 a delta, isso aqui vai de 0 a 1. Quer pegar a camada limite e dar um zoom, abrir ela para eu conseguir enxergar dentro. E as velocidades verticais na camada limite, que naquele problema é basicamente horizontal, a velocidade, mas como pode ter um pouquinho de velocidade vertical, a mesma coisa, como ela é pequenininha, vou magnificá-la para poder ver o que ela afeta ou não afeta. Então, isso aqui é dar um zoom matemático. Né? Então, e muitas vezes a gente chama, para ondas vai chamar quando uma coisa é dividida como uma variável rápida, que nem faz sentido chamar de variável rápida. Então, a maneira de pensar é sempre assim, esse aqui varia de quanto a quanto? De 0 a delta. Logo, isso que varia de 0 a 1, eu dei um zoom, eu aumentei. Aí, feito isso, né, então isso aqui é um zoom ou, de uma forma um pouco mais correta matematicamente, isso aqui, vou botar assim, apertadinho aqui, define o regime, ou seja, que é perto da fronteira. Né, define o regime, a região ou o regime que eu estou estudando. Então, substituindo isso em Navier-Stokes, e abandonando o tio, a gente fica com a seguinte equação. Então, como eu botei aqui, pessoal, mal quiser, que
Não, isso aqui na verdade ainda vale. Não, isso aqui ainda vale para y maior do que zero também. Eu não estou no domínio. Então, na verdade, porque eu não fiz nada, só substituí, só reescrevi. Mas agora sim eu vou fazer uma simplificação que é boa para a região perto da fronteira. Que é o seguinte. Eu até agora não disse quem é o delta, só falei que era pequeno. Mas, se a gente escolher, e aqui vem o ponto fundamental, que a gente aprendeu ali. Escolhendo delta igual a 1 sobre raiz de Reynolds, que foi o que a gente viu nesses problemas anteriores, né? Olha só, o que acontece? Aqui, ó, Reynolds com Reynolds, né? Então, para Reynolds grande, então isso aqui, ó, isso aqui vai virar como se fosse um epsilon e tal. Esse com esse aqui vai dar ordem 1, e em alguns casos, o termo vai dar um termo de ordem mais alta. Então, a gente vai fazer que nem vocês fizeram um pouco no problema de linearizar Kevin Helmholtz, a estabilidade de coisa, que é, primeiro, vocês pegaram lá é interessante pegar a equação de ordem epsilon. Aqui, a gente vai pegar a primeira equação, que é a equação dominante, de ordem 1. Tá? Então, a gente pode pensar de duas maneiras. Façamos Reynolds tender para o infinito, tá? Ou também podemos fazer assim, ou pensamos em Reynolds muito grande e colhemos as equações de ordem 1, que aqui não aparece o Reynolds porque Reynolds muito grande, 1 sobre Reynolds é epsilon. Tá claro isso? Então, isso já é um exercício, já segunda vez que a gente faz, em ondas a gente vai fazer isso várias vezes, vai mostrar como é que a gente tira KdV, né? É justamente colhendo, fazendo análise assintótica do operador diferencial. A gente também pode fazer análise assintótica da solução de um operador diferencial. Aqui a gente está fazendo análise assintótica do operador diferencial, que a assintótica é quando tem um número pequeno ou grande, e aí aparece o epsilon, né? Então aqui o número é grande, mas 1 sobre esse número é epsilon. Então, é como se fosse uma expansão em série de potências, aquela história. Como o epsilon é arbitrário, todos os termos dessa expansão de série de potências tem que ser igual a zero. E aqui, por que aqui? Então vamos lá, exercíciozinho também rápido, que a gente tem 5 minutinhos e está acabando a aula. Por que, vamos lá, vocês me ajudam a explicar. Por que no problema de interface que vocês fizeram na lista, e a gente fez também no quadro, a gente olhou para o problema de ordem epsilon, e aqui a gente está olhando, eu estou dizendo que a gente vai olhar para o problema de ordem 1. Onde ordem 1 é epsilon elevado a 0. E ordem epsilon é epsilon elevado a 1. É ridículo o que eu estou falando, mas só para organizar um pouco as ideias. Porque essas expansões, enquanto vocês pensam, essas expansões que a gente faz de operadores diferenciais, é na verdade pegar um problema não linear, em geral um problema não linear, que é difícil, a gente não sabe como resolver, então a gente vai então fazer a gente troca um problema não linear difícil por uma sequência, uma hierarquia de problemas, que muitas vezes até pode ser não linear também, tá? Ou problemas também lineares mais fáceis. Então essa hierarquia que é ordem epsilon a 0, ordem epsilon a 1, ordem epsilon a 2, e eu vou corrigindo se eu quiser ou não. Né? Então, mas só uma pergunta, só para entender um pouco também, conceitualmente, para também não ficar aquela coisa mecânica. Vou expandir, sem controle, isso é ruim. Quer dizer, fazer o escalonamento é fácil, é regra da cadeia. Fazer expansão em série de teu é fácil, mas a gente tem que saber por que a gente está fazendo. Esse é que é a coisa que tem que ganhar maturidade. Então, por que naquele problema de interface a gente foi trabalhar com o problema de ordem epsilon? Por que aqui eu estou trabalhando com o problema de ordem 1, que é epsilon a 0? Pensa no da interface primeiro, que é o que vocês já fizeram. Por que a gente foi trabalhar com de ordem epsilon? Perturbação, isso, em torno de uma solução. Então, a resposta é aí. O problema, o que a gente escreveu para o problema de ordem 1,
no da interface, era uma solução trivial do problema, inclusive não linear, que era simplesmente o cisalhamento puro e simples. Então o outro era uma perturbação em torno daquela solução trivial, e que era interessante. Aqui, eu nem tenho solução, não estou fazendo nada. Então, na verdade, eu vou olhar para o primeiro problema que me aparece, que é nessa expansão, nessa hierarquia de épsilons, o primeiro que me aparece. Então é isso. O outro era e o outro, você falou correto, era uma perturbação, porque era uma perturbação em torno de uma solução trivial conhecida. E aqui eu não tenho nada. Então, vou olhar para o primeiro problema. E o primeiro problema que vai surgir é as equações de Prandtl. Tá? Então, olha só para acabar a aula, eu vou escrever as equações, a gente acaba e depois quero comentar uma coisa com vocês. É o seguinte, olha, aqui se eu mandar o Reynolds para o infinito com o delta assim, esse cara daqui não morre, porque 1 sobre esse cara ao quadrado é número de Reynolds. Reynolds correndo mata e o cara fica. Outros vão sumir. Tá? É só isso. Ou outra maneira também, talvez até um pouquinho mais simpática de pensar, em vez de mandar o Reynolds para o infinito, Reynolds é muito grande, então ele é um epsilon, o delta com isso também está ligado a épsilons, e eu vou pegar o termo de ordem 1, que é justamente esse cara daqui vai dar um termo de ordem 1, porque 1 sobre epsilon com epsilon dá ordem 1. Tá? E aí saem essas equações de Prandtl. E que em algumas situações é mais fácil de resolver. Tá, a gente ficou só com uma equação aqui, a outra simplificou só para essa da pressão, que simplificou um pouquinho. Não virou uma coisa trivial, ainda ficou não linear e por aí vai. Então, essas são as equações de Prandtl e essa, de certa maneira, então, são as equações que valem aqui. Então, você pode resolver Prandtl aqui e Euler aqui e costurar e fazer consertar e tudo mais. Tá? Então, essa é a ideia. E a gente vai ver que esse tipo de escalonamento de operadores diferenciais, expansões, a gente vai exercitar bastante isso. Vou mostrar vários problemas para vocês disso quando a gente olhar para ondas e que vai ser mais sofisticado que isso aqui. Tá? Então, é isso. Deixa eu acabar a aula aqui. Deixa eu desligar meu computador. Eu quero fazer uma perguntinha para vocês com respeito a seminário, que aí não precisa gravar. Deixa eu falar, a gente tem que começar a organizar em breve os seminários para